Interessante, né? Porque você ser jornalista da Globo deve ser um sentimento meio confuso, porque, por um lado, você é jornalista, o teu trabalho é buscar notícias, você trabalha na redação, você sabe como é complicado, como é puxado, mas, ao mesmo tempo, tudo que aparece na Globo é gigantesco e você vira celebridade. Então, assim, o William Bonner deve trabalhar com um cachorro. Muito. Entendeu? É. E ele é uma celebridade que, na cabeça das pessoas, é como se fosse o Faustão. Mas o Faustão, ele trabalha uma vez por semana. Então, assim, o jornalismo não é glamuroso. Estar na Globo apresentando algo é. E assim, tem muita gente que entende glamour até no fato de você estar aparecendo na TV, ou, enfim, não é mais. Eu nem falo mais TV, né? Porque hoje em dia é tudo tão digital, aparecer em alguma, sei lá, internet, qualquer coisa que seja. Mas até isso eu tento entender como o meu trabalho. A exposição é uma consequência do meu trabalho. Uhum. Eu não tento entender o meu trabalho como a exposição em si. Esse é um trabalho que eu quis fazer, assim, pra tentar não tirar o pé do chão, assim, sabe? Porque é fácil tirar o pé do chão nesse mundo, é muito fácil. Quando começa aqui 1 milhão, e aí vem gente. Você começa a perceber que, cara, você começa a se achar poderoso, entendeu? E, na verdade, assim, é um número. Claro que é legal ter esse número, mas que você não entenda esse número como, né, absoluto na sua vida, assim, e tal. Então, até a exposição é consequência. Então, esse glamour, na verdade, não existe. A gente sabe disso muito bem. E eu não entendi o tiro gigante que eu tinha quando eu comecei o G1 Minuto. Cara, Brasil inteiro. Eu realmente... Porque no estúdio mesmo, é aquela, né, expectativa e realidade. Você olha na televisão, a pessoa tá ali bonitinha falando as notícias e tal, mas o estúdio era uma câmera robô e tinha só eu no estúdio. Ah, não tinha nem cinegrafista? O switch é a câmera parada, né? E o switcher ali e tal, conversando comigo, a galera. Mas, tipo... Você olha e fala, eu tô aqui sozinha e o Brasil inteiro tá me vendo, sabe? Então E era tudo que você fazia? Você apurava as notícias? Apurava não, porque a gente pegava as notícias que já tinham sido publicadas, então eu olhava de manhã, assim, eu e a minha coordenadora na época, a gente olhava as notícias e falava, isso aqui é legal, vamos construir dessa maneira. Aí a gente pegava e eu pensava em como traduzir aquela notícia para uma linguagem que as pessoas iam, né, absorver de um jeito melhor. Então, a gente brinca do jornalismo para jornalista, sabe? Aquela linguagem técnica e tal. Sim. Então, eu criei uma missão na minha cabeça, assim, de eu quero traduzir, porque eu tinha 20 segundos para falar de cada notícia. Então, o que as pessoas precisam de fato saber? Então, eu pegava ali no meu momento comigo mesma e tentava traduzir política, economia e tal. E aí, não tinha TP. Então, às vezes, a notícia virava de última hora e tal, e era um número de inflação, era um número de aquilo, e o medo de errar, e a gente tá falando de presidência, a gente tá falando disso, se você errar, o ministro falou isso, falou aquilo, então, tipo, era muita responsabilidade, sabe? As pessoas pensam que é 1 minutinho, mas era muita responsabilidade. Então, eu tava tão preocupada em fazer o trabalho acontecer, que eu não me ligava muito nesse negócio de, enfim, milhões e tal. E era um momento que a Globo também queria uma coisa mais jovial também, né? Você tinha o cara lá, tinha um plantão também que era um cara com tatuagem. O Cauê era o meu parceiro, Exatamente, teu parceiro também era G1, né? Era G1 Minuto. Eu fazia de manhã e ele à tarde. E visualmente vocês eram pessoas que não encaixavam no jornalismo tradicional da Globo. Então deve ter sido legal também. Quase que abrir uma nova linguagem dentro daquilo que é tão tradicional. Foi muito legal, assim. E eu recebo hoje 1 milhão de mensagens de pessoas que estão fazendo jornalismo e tal. E falam que hoje eu, enfim, sou uma referência diferente pra eles, então uma galera que tem tatuagem, galera que tem piercing e tal, galera que não se veste daquele jeito tradicional que a gente vê, mas eu sempre falo isso, não é que foi totalmente mérito meu, claro, né, eu sei que eu mandei bem no que me pediram, mas eu agradeço sempre quem me abriu a porta, entendeu? Não foi um dia eu falei, eu vou entrar na televisão aqui e tal, não sei o quê, então eu agradeço muito, porque foi uma possibilidade que eu jamais imaginei que eu teria. Eu lembro quando eu fui fazer o piloto do G1 Minuto, eu me vesti salto, camisa e tal, e eu cheguei lá, sabe, andando toda esquisita, assim, de salto. Aí eles, Mari, por que você tá assim? Eu falei, falaram que é um negócio de vídeo e tal, eu vim assim, não, a gente quer você mesmo. Naquele momento eu falei, cara, que demais, sabe, tipo... Então eu agradeço muito, assim, demais por você poder ser você e por você não precisar colocar aquela roupa que... não dá, entendeu? Pra mim, aquilo era uma fantasia, entendeu? Então não combinava comigo, assim. Claro que se for o que a pessoa veste, tá tranquilo, mas não era quem eu era na época, então eu fico muito feliz. É louco, né, a gente imaginar que... É difícil conhecer jornalista, né? Quem são essas pessoas que vestem as mesmas roupas, que usam o mesmo cabelo
E a rede social possibilitou que a gente conhecesse essa turma de uma outra forma. Sim. Que deve ter sido assustador pra Globo no começo quebrar essa parede, né? Porque era uma construção de credibilidade. Aí a gente vai descobrir que não, a Sandra Nemberg é uma ex-atriz que Demais, é louca e fazia peças conceituais. E o William Bonner é meio tiozão e se comunica daquele jeito. E o relacionamento dele com a Fátima virou fofoca. Quando mistura o entretenimento com o jornalismo, no começo deve ter sido muito assustador. Mas é legal, porque são legal. pessoas, né? E a gente quer conexão, né? Eu sempre defendo muito isso, assim. As pessoas, eu acho que se identificaram tanto comigo, assim, porque além da notícia, elas tinham muito mais informação ali sobre quem eu era. Então é muito mais fácil você ouvir uma notícia. Sei lá, se meu irmão chegar pra mim e me contar um negócio, eu vou ouvir aquilo com muito mais atenção do que uma pessoa que eu não conheço. Sim. Então eu acho que as pessoas querem criar essa identificação com quem tá ali, sabe? A gente, sei lá, a gente tá num mundo tão distante, assim, as pessoas estão cada vez mais distantes e tal, então eu acho importante que a gente crie essa conexão. E não tem como fugir, né? Às vezes a gente tem aquela coisa do jornalista sério, né? Tipo, não sei o que e tal, mas, cara, quem não entender o digital e o entretenimento e esse perfil, esses perfis de redes sociais e tal como realidade, que eu acho que já é realidade há muito tempo, mas tem gente que ainda resiste a entender isso, vai ficar pra trás, porque a gente trabalha com comunicação e a comunicação mudou.